Bom dia, pessoal. Voltamos aí hoje ao vivo com vocês. Hoje só para fazer uma revisãozinha aí do assunto, que já já vocês vão fazer a prova de vocês, né? A prova tá daquele jeito, bem gostosa de fazer, bem tranquila. Se todo mundo prestou atenção nas aulas, vai fazer a prova sem titubear, beleza? Mas, de qualquer forma, para facilitar mais ainda, vamos fazer a nossa revisão aqui. Como a gente viu, a disciplina de Filosofia e Ética, né, pessoal? Vamos passar aqui. Vamos lá, pessoal. Unidade 1, origem e evolução da filosofia. A gente viu que a filosofia surgiu na Grécia. Começa com os filósofos pré-socráticos, que o maior representante era Tales de Mileto. A filosofia começa com a questão do questionamento da realidade, a busca pelo conhecimento. A gente viu que filosofia é a junção de duas palavras. Já estão perguntando aqui em Jatobá, a prova vai ser só depois do intervalo? Sim, só depois do intervalo. Vamos fazer aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar. Vai ser uma coisinha rápida, sem muita pressão. Na hora que a gente acabar, vocês têm um intervalozinho e a prova começa às 10 horas, beleza? Pessoal de Colônia, do Piauí, já deu bom dia. Foi Colônia que ficou com raiva, né, da vez passada, porque a gente não mostrou. Vamos fazer assim hoje, especialmente a gente mostra Colônia, quando for terminar. A gente vai ver as correntes filosóficas daqui a pouco e vai ver a questão da origem do conhecimento, que é exatamente essa ideia que começou com Sócrates, de você poder conhecer alguma coisa, poder saber alguma coisa. Como a gente viu, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos, o maior expoente Tales de Mileto. Posteriormente, tivemos Sócrates. A gente viu que na Grécia, antes do surgimento da filosofia, eles explicavam a sua realidade com os mitos. Os mitos o que eram? Eram historinhas que serviam para explicar as coisas que acontecem à sua volta. O sol estava lá porque o Apolo carregava o sol na carruagem. O céu está lá porque tem o Atlas segurando. A humanidade descobriu fogo porque tinha um titã Prometeu que roubou o fogo dos deuses. Enfim, sempre histórias com base em crenças que serviam para explicar tudo que estava à volta das pessoas. Aí surgiu esse cara, Sócrates, que começou com a ideia de conhecimento, de saber alguma coisa. Tinha um método dele, maiêutica, no qual ele fazia perguntas. Olha aí, melhorou, né? Ótimo. Então, ele sempre questionava tudo à sua volta, de modo a tentar se tornar mais sábio. Sempre buscava alguém que fosse mais sábio do que ele. Mas a gente sabe que Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu tudo que a gente tem compilado de Sócrates hoje é Platão. A gente viu que tem gente que questiona se Sócrates até realmente existiu, se ele não foi um personagem criado por Platão para apresentar ideias diferentes. Sócrates, posteriormente, teve que se suicidar, porque foi condenado à morte, ou a passar o resto da vida sem questionar e sem falar mais. Ele preferiu morrer, tomou veneno. Posteriormente, a gente tem Platão, que era discípulo de Sócrates. Platão tem como sua principal obra o livro A República, no qual ele apresenta uma ideia de sociedade na qual os filósofos deveriam governar, porque eles deteriam o conhecimento, então eles seriam os mais capazes de governar a população em geral. A gente viu que ele também pregava que devia se abolir as artes, pois elas eram representações da realidade e impediam você de realmente buscar a realidade e o conhecimento. Ele apresenta a história da caverna, na qual estamos todos numa caverna escura e só vemos as coisas como sombras na parede e que, ao se aproximar dessa fogueira, a gente adquiriria maior conhecimento. A gente viu também esse rapaz, Aristóteles, que é a pessoa mais influente para a tradição filosófica ocidental. Aristóteles era discípulo de Platão e falou sobre tudo na vida, tudo enquanto ele se manifestou. E na sua parte de doutrina ética, a gente viu o conceito de eudaimonia, no qual a prosperidade do ser humano estava sempre relacionada à realização do seu papel, dos seus objetivos, que você deveria sempre evitar os vícios e buscar as virtudes, de modo a viver uma vida moderada e atingir essa felicidade ou prosperidade. Uma ideia de felicidade diferente da que a gente tem hoje, né, pessoal? Uma coisa mais relacionada à busca de objetivos. Continuando,
A gente viu que o ceticismo é o questionamento da capacidade de se ter conhecimento. A gente viu que a filosofia surge como a busca pelo conhecimento. A gente viu que é philos e sophia, amigo da ciência, amor à ciência. O filósofo é aquele que busca sempre questionar a sua realidade e buscar o verdadeiro conhecimento. E aí, quando surgiu essa ideia de conhecimento, surgiu uma doutrina que questionava a capacidade de se ter conhecimento, que era o ceticismo. Será que nós estamos aqui? Será que nós não estamos sonhando? Será que nós não estamos na Matrix? Etc, etc. Esse era o ceticismo. A gente viu o epicurismo, que prega a ideia da felicidade baseada na moderação, baseada sempre em se evitar os prazeres efêmeros, os prazeres superficiais, e buscar os prazeres mais profundos, de modo a atingir a ataraxia. Essa era a doutrina ética do epicurismo. Depois, a gente viu o estoicismo. No estoicismo era o contrário. Você não deveria se importar com aquilo que você não controla, com as contingências que não dependem da sua vontade. Você não deve se alegrar demais com o que acontece de bom, nem se entristecer demais com o que acontece de ruim. Você deve ser. É por isso que a gente tem a ideia hoje de ser estoico, de você suportar as adversidades. Para os estoicos, a busca da verdadeira felicidade estava nisso, em você não se afetar pelo que acontece, você aceitar e só se preocupar com o que você controla, beleza? A gente viu a filosofia medieval, posteriormente, lembrando, pessoal, o contexto histórico disso, tradição antiga greco-romana. A tradição filosófica ocidental surgiu na tradição greco-romana, mas aí, um belo dia, Roma caiu. Não foi de um dia para o outro. Mas imaginem que deu uma confusão aqui no Brasil e o governo que a gente tem se acabe, comece a ter uma guerra civil, e aí vão queimar tudo das cidades, vão queimar a biblioteca, ninguém vai mais ter acesso a computador, ninguém vai mais ter acesso à internet. Beleza, a gente já sabe ler, sabe escrever, sabe um monte de coisa aí do mundo, vocês estão fazendo o curso superior de vocês, eu tenho o meu. Tá, passou uma geração, 20 anos, nasceu novas crianças. Aí você se pergunta, tá, a gente tem que sobreviver. Será que eu vou ensinar meus filhos a ler? Eu vou ensinar a fazer a matemática? Vou ficar ensinando que teve um cara lá na Grécia, Aristóteles, que tinha um conceito de eudaimonia? Vou ensinar isso para o povo? Difícil, né? Quando você está preocupado em sobreviver, você vai tentar sobreviver e vai ter as habilidades que são necessárias para você sobreviver. Vai plantar, vai caçar, vai ter armas para se defender, etc. O que aconteceu na Idade Média foi isso. O ser humano passou por um período em que esse conhecimento filosófico, esse conhecimento teórico, não era tão importante, porque ele estava mais preocupado em sobreviver. As inovações tecnológicas, as inovações de teoria filosófica foram muito pequenas nesse período. Por quê? Porque o ser humano não tinha acesso a isso. A maioria absoluta da população era analfabeta, poucas pessoas tinham acesso a conhecimento. E quem é que tinha acesso a conhecimento na Idade Média? A Igreja Católica. Por isso que a filosofia medieval ela é muito relacionada à Igreja. Seus dois maiores expoentes são Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que eram membros da Igreja, hoje são canonizados. Eles tinham a filosofia de Santo Agostinho baseada no questionamento do livre-arbítrio, como se daria esse livre-arbítrio do ser humano, e São Tomás de Aquino, a filosofia que depois foi chamada de escolástica, que dá a ideia da necessidade de um método, relaciona a razão e a crença e tenta equilibrar as duas. Essa é a filosofia medieval. Mas aí o que é que acontece? A gente viu que os estados nacionais, no final da Idade Média, começam a se formar. A aristocracia se une e resolve que é melhor você ter um rei governando num território unificado, com moeda unificada, medidas de peso, de comprimento unificadas. Para vocês terem uma ideia, o metro, que simbolizava o metro, que é uma tábua, uma coisa assim, uma madeira, que dizia quanto era um metro. Está ainda hoje no Museu de Londres. Aquilo ali é que servia para dizer o que era um metro em toda a Inglaterra.
Hoje não. Hoje o metro é baseado na distância que a luz percorre. Olha só. Agora isso se unificou porque a distância que a luz percorre é a mesma em qualquer lugar. Você não precisa de um pedaço de pau para chegar lá e medir e dizer, ó, esse aqui é o metro verdadeiro. Conhecimento humano, desenvolvido ao longo de centenas de anos. Chegou no final da Idade Média, os estados começaram a se organizar e começaram a ficar mais ricos e mais seguros. À medida que a população ficou mais segura, o que é que aconteceu? Ela pôde voltar a buscar conhecimento, pôde voltar a questionar sua realidade. Quando ela começa a questionar sua realidade, novas ideias surgem. E aí veio esses dois rapazes, que são muito importantes no Renascimento, Hobbes e Rousseau. Ambos com uma ideia de contratualismo social, uma ideia que trabalhava a ideia de que nós somos membros de uma sociedade e que nós aceitamos ser membros dessa sociedade, mas cada um com um pensamento diferente a respeito do ser humano. O Hobbes acreditava que o ser humano era mau, ele era inerentemente mau, e a sociedade era uma forma de remediar essa maldade. Ele escreveu o livro O Leviatã, no qual havia o Leviatã, que era o monarca, que era um monstro mítico, extremamente poderoso, extremamente controlador, e era isso que o monarca representava, esse monstro que controlava a sociedade com um punho de ferro. Mas, para Hobbes, isso era bom. Por quê? Porque se a gente não tivesse em sociedade, a gente estaria num estado de selvageria. E essa selvageria geraria sofrimento, guerra, morte constante para o ser humano. Só que, assim, pessoal, o contratualismo de Hobbes, ele não está especificado nesse livro Leviatã, tá? O Leviatã, ele trabalha com a ideia da organização social, de como o monarca controlava essa sociedade. E a gente tem o Rousseau. Rousseau já era o contrário de Hobbes. Rousseau dizia que o ser humano era eminentemente bom, que o ser humano, quando no estado selvagem, ele tinha a tendência de ser bom, mas aí ele se organizava em sociedade, e aí vinham as ideias de propriedade, vinham as ideias de poder, e alguns se tornavam mais poderosos do que outros. Quando isso acontecia, começava a haver o mal do mundo. Rousseau dizia que os problemas do ser humano começaram quando alguém colocou uma cerca em algum lugar e disse que aquela propriedade era dele. E quando alguém chegou lá e acreditou naquilo. Legal, será? Direito de propriedade, onde é que surgiu isso? Por que é que alguém é dono de alguma coisa? Por que é que alguém pode ser rei? Por que é que alguém tem que ser súdito? Por que é que alguém tem que ter mais poder do que outra pessoa? Isso complicou, né? A gente viu que novas ideias surgiram. Uma ideia de igualdade, uma ideia de sociedade na qual o bem de todos deve ser buscado, na qual cada um deve contribuir para aquela sociedade, porque a felicidade só vai ser atingida quando você contribui para a sociedade. Rousseau acreditava nisso, que você só vai ser feliz quando você contribui para a sociedade. E a sociedade tem o direito de forçar você a contribuir, porque ela força você a ser feliz. Esquisito, né? Mas o importante disso é que a gente começou a ter uns conceitos de igualdade. Igualdade? Peraí, mas não tinha o rei? O rei não tinha direito de governar? Ele não era escolhido por Deus? A aristocracia não tinha o direito hereditário às suas posições de poder? Pois é, Rousseau começou a questionar isso. E aí chega um belo momento em que essa sociedade aristocrática começa a entrar em crise. Por quê? Porque a burguesia, que era a sociedade que não tinha esses títulos nobiliárquicos, mas que tinha dinheiro, porque produzia os bens da sociedade, começa a questionar, tá, mas por que é que a gente vai aceitar que essa galera tem privilégios, sendo que a gente é que contribui mais para a riqueza da sociedade e a gente é que tem mais dinheiro do que eles? E aí, na França, surge uma grave crise econômica, social, a população começa a passar fome, e aí, liderada pela burguesia, começam a se revoltar. E aí, nos idos 1789, nós temos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa derruba a monarquia francesa e institui, pela primeira vez, uma sociedade
organizada através da vontade do povo, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí a gente tem o surgimento dos conselhos de direita e esquerda, que estava relacionado à posição em que os partidos dessa época se sentavam. A gente tinha os girondinos na direita, que eram mais conservadores, e os jacobinos na esquerda, que eram mais progressistas. Por isso que essa ideia de questionar, de você ser mais progressista, brigar, querer mudança, está mais relacionada à esquerda. E a ideia de você ser mais conservador, buscar mais tradições, manter o status quo, é mais relacionada à direita. A gente viu isso, né? Beleza. E aí a gente segue em frente. Veio esse rapaz aí, Marx, que hoje em dia, por muita gente, é endemonizado, e apresentou a ideia de comunismo. A gente viu, pessoal, que houve a Revolução Francesa, houve a Revolução Americana. A Revolução Americana desvinculou os Estados Unidos da monarquia britânica, também instituiu um governo no qual era a própria população que decidia. A gente lembra, né, que isso aí não tem nada a ver com o que Platão dizia. Platão entendia que quem tinha que governar era quem tinha conhecimento e acabou-se. Com as revoluções, a gente passou a ter essa nova forma de organização social, na qual o correto é a própria população decidir os rumos que ela vai tomar. A ideia de democracia. Na França, teve a Revolução Francesa, mas depois a Revolução Francesa foi derrubada, veio a segunda monarquia com Napoleão, depois Napoleão caiu, teve a Segunda República, depois veio Napoleão III, depois caiu de novo. A França hoje está na sua terceira república. É a terceira vez em que a França se organiza de uma maneira democrática. Como a gente vê, a história leva sempre o ser humano a um crescimento, mas ele não é constante. Ele dá um salto, depois tem um retrocesso, dá um salto, tem um retrocesso. E aí a gente tem que entender que nem sempre a gente vai estar num caminho de evolução. Às vezes, a gente vai ter momentos em que a gente vai retroagir. Temos que sempre buscar não retroagir ou retroagir o mínimo possível, sempre ganhar direitos, sempre tentar buscar mais conhecimento, questionar a nossa realidade, aceitar que novas ideias surgem e que o novo não é nocivo. O que traz bem para a gente, o que traz o bom é importante, é disso que a ética trata, de buscar sempre o bem, né? Então, esse rapaz Marx, ele levou essa ideia da luta de classes ao limite. Marx trabalhou com a ideia de materialismo histórico dialético. A dialética é o quê? É a ideia de que sempre há duas forças em contraposição. Para Marx, a dialética ela se expressa na sociedade como uma luta de classes. E quem são essas classes que lutam? As classes que lutam é a classe trabalhadora e a classe que explora o trabalho, os empresários, que, por assim dizer, né? Quem controla a força de trabalho. E Marx entendia que a força de trabalho era explorada, mesmo sendo maioria na sociedade, mesmo controlando a produção, porque era que era responsável pela produção, ela se submetia ao controle de uma minoria que explorava o seu trabalho. Marx, então, dizia que a sociedade deveria superar esse controle, que era originário no capitalismo, e atingir o comunismo. O comunismo seria um Estado no qual o próprio governo controlaria os meios de produção, de modo a não dar privilégios a ninguém. O Estado controla, o governo controla aquele meio de produção para dividir o rendimento daquela produção por toda a população que contribui para com ela. Isso também é relacionado à esquerda hoje, porque quem é mais à esquerda de maneira econômica entende que é importante você ter um Estado grande que atue na economia de modo a dar condições mais igualitárias para toda a população. Já quem é direitista em termos econômicos tende a ser mais liberal, entende que o certo é o Estado não interferir, porque quando o Estado não interfere, a economia sendo mais livre, ela vai crescer mais, vai gerar mais riqueza e a população como um todo acaba enriquecendo mais por conta desse desenvolvimento maior.
Marx não acreditava nisso. Marx acreditava que tudo tinha que ser controlado pelo Estado, de modo a gerar uma distribuição igualitária para a população. A gente sabe que as ideias de Marx, posteriormente, até a sua morte, foram pegas e levaram a revoluções comunistas em várias partes do mundo. Cuba, União Soviética, Coreia, vários países tiveram as suas revoluções comunistas, mas, na prática, eles nunca atingiram esse estado idealizado por Marx. A gente não sabe nem se isso é possível de atingir. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, assim, na minha opinião, né, tem uma tendência a querer se beneficiar. Se você tem uma oportunidade de ter um benefício para si, em geral, você vai ter aquele benefício. Na União Soviética, o que a gente teve foi um Estado controlado pelo Exército, o qual tinha diversos privilégios e passou a controlar a população de maneira tirânica por não querer que houvesse uma mudança na situação em que eles estavam. A gente sabe que a União Soviética posteriormente entrou em colapso, né? E se acabou com a abertura comercial e econômica no final da década de 80. E é considerado o marco do fim do comunismo a queda do Muro de Berlim. Mas, enfim, isso foi uma transição gradual. Foram problemas sociais, problemas de desenvolvimento da própria sociedade, que eram originários da própria maneira ditatorial que a sociedade era organizada. Quando você controla demais, você impede o ser humano de pensar. O que é que a gente via na Idade Média? O ser humano ele era controlado. O ser humano não podia questionar porque ele não tinha acesso ao conhecimento. O que é que a gente viu na União Soviética? Uma sociedade que vivia num regime ditatorial, na qual você não podia questionar o que estava à sua volta, sob pena de ser preso, ser considerado conspirador, etc, etc. Então, a gente vê que o problema, em geral, está relacionado à própria ditadura, à própria forma de controle de uma sociedade, que impede o ser humano de questionar. Eu acredito que questionar sempre é importante. Você questionar o que está à sua volta. A filosofia é isso, como eu disse. Beleza, tivemos Marx, tivemos a Revolução Russa, tivemos o contexto de 2 guerras mundiais. E aí, complicado, né? A gente tem também esse rapaz Nietzsche. Por que eu estou falando de 2 guerras mundiais? Porque Nietzsche trabalhava a questão do instinto. Nietzsche acreditava que a nossa sociedade vinha se enfraquecendo ao longo dos séculos, que com o desenvolvimento da fé judaico-cristã, ele fala isso na sua obra Genealogia da Moral, ele fala que a sociedade, com os valores judaico-cristãos, estava se enfraquecendo. Por quê? Porque ele dizia que o cristianismo fazia o ser humano querer ser um coitadinho, fazia o ser humano valorizar você ser fraco. E ele entendia que não, que o ser humano deveria ser forte, que o ser humano deveria seguir seus instintos, porque os instintos levavam você a sobrepujar seus inimigos, faziam você se colocar numa posição de superioridade, e que às vezes isso era necessário para a raça humana continuar progredindo. Essas ideias de Nietzsche foram pegas, né, a gente sabe, e ele é considerado hoje um filósofo que inspirou alguns dos ideais nazistas. Por mais que ele não tenha participado disso, ele não era nazista, né, não estou dizendo isso, não vão dizer que o professor disse que Nietzsche era nazista. Não, ele não era. Mas aí a galera lá da Alemanha começou a criar uma ideia de que era uma raça superior, inventaram a ideia de arianismo, que você ser branco, louro do olho azul era melhor, e aí, ideologicamente, usaram isso para cometer atrocidades, exterminar judeus, dominar outros povos, se considerando superior. Se você é superior, então não importa se você extermina aquele pessoalzinho inferior, você está fazendo isso pelo bem maior. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com essas ideias de que, se alguém é inferior a mim, não tem problema a gente fazer certas coisas, não tem problema a gente cometer certos atos que podem ser considerados errados, se a gente está fazendo isso pelo bem maior, para proteger os valores corretos.
Beleza, pessoal? Somos todos seres humanos. As pessoas têm formas de vida diferentes, mas a gente tem que entender que o nosso pensamento, a nossa contribuição para a sociedade, ela está muito mais relacionada à nossa capacidade de entender a realidade, a nossa capacidade de buscar soluções, de buscar novas formas melhores para o ser humano do que aos valores de cada um. Você relacionar a superioridade a valores pessoais, religião, esse tipo de coisa, gerou muitos problemas ao longo da história humana. Inclusive, o conflito da Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. Complicado, né? Aí você tem um conflito como esse, que mata milhões de pessoas, e o ser humano começa a se questionar. Poxa, será que é correto eu querer estabelecer valores e querer estabelecer que a gente pode fazer o que for necessário para atingir esses valores que eu prego? Nessa época, ainda se acreditava nisso, que você podia sim fazer isso se fosse necessário. Mas aí veio esse rapaz aqui, Freud, que é o pai da psicanálise, como a gente sabe, né? E ele passou a perceber que o ser humano não fazia tudo baseado na sua racionalidade. Nem toda atitude nossa era baseada num pensamento racional, que nós não estávamos assim tão distantes dos animais em certos aspectos. Ele, inclusive, fala que sua maior contribuição para a humanidade foi essa, trabalhou com a ideia de inconsciente, que tem coisas na nossa cabeça que a gente nem sabe que estão lá. Então, a gente, às vezes, trata alguém mal. Aí a gente pensa, eu tratei mal porque aquela pessoa fez tal coisa. Não, às vezes não. Às vezes você olha para uma pessoa, você tem uma antipatia relacionada a eventos do seu passado com aquela pessoa, mesmo com uma pessoa parecida com aquela, e você já antipatiza aquela pessoa. Você trata aquela pessoa mal sem nem saber por quê. Isso vem do nosso inconsciente. E essa descoberta foi muito importante para o ser humano também perceber que nem sempre as teorias que governam uma sociedade estão relacionadas a um pensamento racional, a um pensamento ligado à tradição filosófica, de você buscar o verdadeiro conhecimento. Muitas vezes há preconceitos, há situações que são geradas pelo inconsciente humano. Beleza? E aí, nesse ambiente de questionamento, a gente chega na década de 50, década de 60, um período em que o ser humano ele está, assim, saturado da própria história, do que se passou ao longo da história humana, guerras, a dominação de povos por outros, a ausência de direitos para certas classes sociais como os negros, isso tudo começa a ser questionado. O papel do ser humano começa a ser questionado. Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Será que existe mesmo uma ideia de papel social, de que o ser humano só pode ser feliz se ele fizer o que é necessário para ele na sociedade? Será que existe realmente essa prosperidade? Você vai ser feliz se você viver a família de margarina, de comercial de margarina, que você tem a mulher, o filho e o cachorrinho bonitinho? Será que isso vai trazer felicidade para você? Isso é o que é o certo? Existe o certo? Não sei, né? E esse cara aqui também não sabia, Sartre. Sartre falava que o ser humano, na verdade, não tem um papel. Ele não é como um canivete que serve para cortar. O canivete tem um objetivo, ele é feito para cortar. Tá, e o ser humano é feito para o quê? Sartre dizia que para nada, que não temos um objetivo, não temos um caminho que devemos seguir, que não existe, que o ser humano não tem nenhuma função absoluta, que nós estamos condenados a sermos livres, nós somos livres para escolher, nós escolhemos se vivemos em sociedade, nós escolhemos se nós queremos estudar, nós escolhemos se nós levantamos da cama todo dia, isso é uma escolha nossa. Mas se não levantar, se não fizer, você vai morrer. Sim, nós sempre podemos escolher. Inclusive, toda hora tem gente aí escolhendo isso, né? As pessoas cometem suicídio, e aí a morte termina
esse papel do ser humano, claro, sem falar de crenças religiosas, se alguém vai para o outro mundo, se não vai, eu não sei. O que eu quero dizer é, Sartre acreditava que o ser humano sempre está condenado a escolher. Você vai escolher o que você vai fazer. Inclusive, isso se relaciona um pouco com Freud, porque Freud ele tem uma obra chamada O Mal-Estar na Civilização, que também se relaciona um pouco com Nietzsche, porque Freud fala que a civilização, a nossa organização social, que nos leva a ter a capacidade de pensar, de questionar, ela gera um mal-estar no ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele sente intrinsecamente uma necessidade de voltar ao próprio instinto, que o governo da sociedade, as regras sociais, geram um mal-estar na gente, geram um sentimento de angústia que nós não sabemos como superar. Nietzsche falava que a gente superava isso voltando para o instinto. Freud fala que não sabe como é que poderia ser superado isso, mas que é importante nós termos isso porque trouxe muitos benefícios para o ser humano. E é verdade, a gente tem muitos benefícios. Eu estou aqui no ar-condicionado, vocês estão me vendo aí pela telinha de televisão, né? Como eu já falei na outra aula, isso é bom. Antigamente, para você ter conhecimento, como a gente viu na Idade Média, era a Igreja Católica que guardava um monte de obras lá nos mosteiros. Na aula passada, alguém comentou o livro O Nome da Rosa. Pois é, ficava lá os livros no mosteiro. Todo mundo assistiu? Posso contar o final? Não, vou contar não. Mas tem um livro lá que é meio complicado nesse mosteiro. Mas aí, continuando, hoje não, nós temos acesso a conhecimento, a maior parte da população tem acesso à educação, tem acesso, mesmo que às vezes não de tão boa qualidade, mas tem acesso à educação. Você tem internet hoje para você buscar música que você gosta, você fica curioso a respeito de alguma coisa aqui que o professor falou, você vai lá no famoso Pai Google, bota lá aquilo ali, inclusive nas atividades, né? O pessoal chegou para mim, professor, mas a atividade que o senhor passou falava do livro Uma Breve História Uma Breve História da Filosofia. E na atividade não está lá esse livro, está outro livro. Rapaz, mas eu mandei, eu tenho certeza que eu mandei o livro para a plataforma, que tinham colocado na plataforma, eu já tinha visto. Aí eu chego lá, está lá o livro na primeira parte, Uma Breve História da Filosofia. Só que, na atividade específica, alguém colocou o arquivo errado, colocou outro arquivo. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos pensar um pouco. Estava lá na plataforma. Se eu disse que era para ler o livro Uma Breve História da Filosofia, você vai lá e lê o livro Uma Breve História da Filosofia. Não é só porque não está exatamente na parte da atividade que você não pode usar. E, como eu disse, também tem o Pai Google, para todo mundo procurar, para todo mundo buscar conhecimento. Aqui é aula de filosofia, vocês têm que buscar, vocês têm que questionar. Não é só querer tudo na mãozinha, não. Se for para ser tudo na mãozinha, ninguém vai aprender, tudo mastigadinho, beleza? Vocês têm que se esforçar um pouquinho aí, né? E aí, nesse ambiente de questionamento, como eu estou falando, veio essa moça, Simone de Beauvoir, que era companheira do Sartre. A gente viu que eles tinham uma relação modernosa, meio aberta. E ela apresenta as primeiras ideias a respeito do feminismo, o feminismo que está muito em voga hoje. Ela fala sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a ideia de ser mulher, de que ser mulher não é algo biológico, ser mulher é algo que é construído pela sociedade. O papel que a mulher tem que ter, se ela tem que ser submissa, se ela tem que cuidar da casa, se ela tem que ter filho. Ela questiona tudo isso, ela questiona se realmente existia um papel que a mulher deveria seguir. A gente vê que isso também é relacionado ao próprio existencialismo de Sartre. Lembrando, Sartre é o pai do existencialismo. E o existencialismo critica exatamente essa ideia de um papel do ser humano. Simone de Beauvoir trouxe aquilo para o feminino, trouxe para as mulheres, questionando o papel da mulher na sociedade. Como a gente vê, pessoal, a gente trabalhou com a tradição filosófica ocidental desde dos greco-romanos, lá 2.500 anos atrás, e a gente foi vendo essas evoluções. A gente teve a galera que começou a questionar, teve o epicurismo, teve o ceticismo, teve o estoicismo. Aí veio a queda de Roma, a Idade Média, com a Igreja Católica dominando o conhecimento, a galera preocupada era com o que ia comer no dia, não queria saber de negócio de filosofia, não.
Aí, beleza, passou a Idade Média, Renascimento, veio Hobbes, Rousseau, ser humano bom, ser humano mau. Aí veio Revolução Francesa, aí beleza, aí veio Marx com a ideia de comunismo, aí veio Revolução Russa, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, Nietzsche dizendo que a gente devia seguir o instinto para ser mais forte, veio Freud falando de inconsciente, falando da importância do ser humano analisar propriamente, aí veio Sartre dizendo que a gente não tem papel de coisa nenhuma, que a gente tem mesmo que escolher, que a gente está lascado porque a gente vai sempre ter que escolher. E veio Simone de Beauvoir falando do feminino, do feminismo, que a mulher não tem um papel certo na sociedade, que ela deve se questionar, que ela deve buscar as próprias potencialidades. Beleza, olha só, tudo isso reverbera até hoje na nossa sociedade, né? Importante, cara, importante, filosofia é importante. E é importante a gente saber tudo isso aqui, porque sabendo isso aqui, vocês vão desenvolver novas ideias, vocês vão pensar, vão concordar com algumas coisas, mas não com tudo, porque ninguém pode concordar com tudo, como a gente viu que fizeram com Aristóteles, né? Que na época dele, depois, todo mundo bastava dizer que Aristóteles tinha dito tal coisa, que aquilo ali passava a ser uma verdade absoluta. Isso gerou um atraso até no desenvolvimento humano. E é um atraso você acreditar em qualquer coisa de maneira absoluta. Não é para acreditar em tudo. Você tem que questionar, você tem que buscar suas próprias ideias, beleza? Questionar, claro, mas questionar de maneira embasada. Não é só dizer, ah, não, isso aí é mentira e acabou-se. Por que é mentira? Discorra, fale. Inclusive, a prova de vocês é objetiva, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria ver vocês escrevendo, eu queria que vocês pensassem. Mas como a gente tem uma certa limitação, né, pessoal, por conta desse sistema de ensino à distância, para facilitar a correção, esse tipo de coisa, vai ser objetiva, tá? Mas vai ser uma prova com as leiturinhas aí para vocês verem. Vamos lá. A gente vai para a unidade 2, que a gente trabalha com os conceitos de ética, as perspectivas das doutrinas éticas e a ética e o comportamento humano. Como a gente viu, pessoal, a ética, ela estuda o comportamento humano, as relações entre os seres humanos, o que é o bem, o que é fazer o bem, o que é que traz o bem para uma sociedade. A gente viu que a ética, ela traz padrões de conduta. Ela traz regras que determinam como uma sociedade deve agir, como é o correto agir. Só que essas regras, elas estão escritas em algum lugar? Elas estão lá para todo mundo ver? Não. As regras éticas, elas são estabelecidas de maneira implícita. A sociedade vai se formando, vai criando seus costumes e certos valores passam a ser defendidos de maneira coletiva. Vamos dar um exemplo. A gente prega que é importante você ser gentil, que é importante você chegar em algum lugar e dar bom dia para todo mundo. É isso que a gente faz. Se a pessoa não faz aquilo, ela é considerada mal educada. Então, a gente tem como um valor ético a ideia de você ser uma pessoa cortês, é um valor da nossa sociedade. Poderia haver uma sociedade em que isso não é importante, que uma sociedade na qual o importante é você ser sempre objetivo. É errado, digamos que a gente vivesse uma sociedade na qual fosse errado você fugir do seu objetivo. Então, se você chega em algum lugar e você dá bom dia, aquilo é considerado errado, porque você não está indo diretamente ao ponto que você quer chegar. O certo seria você chegar e dizer, eu quero tal coisa. Não, mas não é assim. O valor ético da nossa sociedade prega que é uma regra de comportamento você prestar cortesia de um cumprimento quando você chega em algum local. Beleza? Então, seria isso. A ética seriam padrões de conduta que um agrupamento humano tem que seguir. Tá, professor, mas eu pensei que isso aí era moral. Em alguns locais, coloca-se a moral como ética e a ética como moral. Há essa inversão e não existe, não vou dizer assim para vocês que tem totalmente o certo e o errado. Isso depende. Mas, tradicionalmente, o que se entende, o que se estuda, é que a ética são os valores coletivos e a moral são os valores individuais. Qual é a diferença entre ética e moral? A diferença é que a ética ela é levada a você pelo conjunto social no qual você se encontra. E a moral não, a moral está dentro de você. Vamos lá para o exemplo do bom dia.
o valor social é que você seja cortês, que você cumprimente as pessoas. E você, na sua moral individual, você pode concordar com aquele valor ou não. Você pode estar com sua moral adequada à ética ou ela pode estar em contraposição. Se você acha que é uma besteira dar bom dia para todo mundo, ser educado com todo mundo, você pode fazer aquilo porque a sociedade cobra de você ou você pode não fazer. Se você não faz, você está sendo antiético, mas você não está sendo imoral. Se você faz sendo contrário àquilo, você está sendo ético, mas você está agindo contra a sua própria moral. E se você faz concordando, você está sendo ético e moral. Beleza? Essa é a diferença. E o que é que decorre se você deixa de cumprir um valor ético? Você tem uma reprovação social. As pessoas lhe veem com maus olhos, mas você é punido de alguma forma? Você só é punido com essa reprovação social. As pessoas podem querer deixar de falar com você, podem passar a lhe tratar mal, em resposta à forma como você está agindo. Os valores éticos, eles governam as relações entre os seres humanos. Os valores morais, não. Os valores morais são internos seus. Eles governam todas as suas atitudes. Para tudo que você faz, você tem um pensamento se aquilo que você está fazendo é certo ou é errado. É um valor individual. E a punição de um comportamento imoral, ele também é individual. Você é que vai sofrer internamente se você faz algo que você considera imoral, algo que você considera que está contra os seus valores. Beleza? Ética externa, moral interna. A ética não está escrita, a ética não tem uma punição estabelecida e a moral, a punição é individual também, não tem uma punição certa, é dos seus valores pessoais. Vamos lá. Professor, mas se a ética é externa, são padrões que dizem como é que eu devo agir, então é a mesma coisa de religião, não é não? Não, pessoal, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a religião, ela é baseada numa crença pessoal. A ética, ela é baseada numa crença coletiva. Ela é determinada por valores que são acreditados por toda uma sociedade. A religião não. A religião ela é individual. Mas se é individual, então é a moral, professor. Não, não é a moral também. Por quê? Porque a religião ela é baseada numa crença que é externa. A religião, dificilmente foi você que inventou. Você desenvolveu aquilo ali e todos os seus valores pessoais são exatamente iguais aos da religião. Você pode até querer que sejam, mas muitas vezes, os valores que estão na religião, eles são colocados para você, e você, mesmo que não concorde com alguns, você segue porque considera que aquilo é o certo de maneira religiosa, mas não é necessariamente um valor social. Algumas sociedades, elas têm os valores religiosos semelhantes aos valores éticos. Sim, é verdade, tem, e é por isso que a religião e a ética estão sim relacionadas. Mas a ética, ela é social, e a religião, ela é baseada num código de conduta de uma crença. A gente tem, vamos lá, na fé católica tem a Bíblia, que apresenta inúmeras histórias que ilustram a forma correta de agir em certas situações. Através através das parábolas, você lê aquilo ali e você entende, você vai para a igreja e o padre chega lá e fala uma passagem bíblica e faz a homilia dele. Aí ele fala, pessoal, isso aqui, quando aconteceu tal coisa, eu nunca esqueço de uma vez que eu fui para a missa e o padre, ele estava falando da passagem na qual Jesus renasce, né? Aí, quando Jesus renasce, quem entra primeiro para ver Jesus renascido é Pedro. E Pedro é o quê? Pedro é a igreja católica. Ele fala que aquilo ali era significante na Bíblia porque queria dizer que a Igreja Católica ela estava como intermediária entre o acesso à religião e o próprio ser humano. Quem primeiro tem acesso àquilo é Pedro, que é o representante da igreja. E Pedro vai transmitir aquele conhecimento para o restante da população. Interessante, né? Então, a religião
ela é estabelecida num código que não é necessariamente social. Alguns valores também são sociais. Mas a ética, ela é da sociedade, ela é externa. A religião e a ética são externas. A religião, ela às vezes estabelece punições, mas que não são punições sociais, são punições relacionadas à sua vida espiritual. Por exemplo, você vai lá para o inferno se você for uma pessoa má. E a punição da ética, ela é uma punição que não está estabelecida, é uma punição que vai ser decidida de acordo com os padrões sociais de conduta, beleza? A ética, ela é coletiva e a religião é baseada numa crença individual. E, por último, qual é a diferença entre ética e direito, professor? Sem dúvida, pessoal, o direito, ele é decorrente, sim, de valores éticos. Tem uma tarefinha aí de vocês que eu peço para vocês falarem sobre correntes jurídicas. A gente sabe que o direito, ele decorre da ética, mas há duas tradições jurídicas, que é o naturalismo, o jusnaturalismo e o juspositivismo. O jusnaturalismo estabelece que é como se o ser humano tivesse sempre um direito natural, que o nosso direito ele decorre de valores naturais, como o bem do ser humano, o valor de valorizar a vida, de valorizar a propriedade, como se isso fosse natural do ser humano. E o positivismo não. O positivismo trabalha com a ideia de que os valores eles são escolhidos por cada sociedade. A gente tem um direito no Brasil, um direito positivista, um direito que está todo escrito. A gente teve inúmeras constituições, e a última que a gente teve é a de 1988, que hoje muita gente critica, diz que tem coisas lá que são impossíveis, que ela é muito boazinha com o criminoso, que o jeito que eles fizeram os políticos serem punidos serve para eles se beneficiarem, etc, etc. O que eu quero dizer, os nossos valores jurídicos, eles estão estabelecidos numa Constituição que determina as regras pelas quais o país deve se portar. E as regras da Constituição são as mesmas regras éticas? Não necessariamente. Vamos lá, um exemplo. A gente sabe, usando um exemplo recente, a gente viu que o STF, antes de ontem, eu acho, julgou que a homofobia, a LGBTfobia é considerada crime. Ou seja, você não pode ser contrário, você não pode ser contrário, você não pode agir de modo a segregar alguém que faz parte da classe LGBT. Aí você vai perguntar, esse valor jurídico, essa determinação jurídica, é igual aos valores éticos? Depende de onde você está, depende. Se você for numa sociedade mais tradicional, mais vinculada a valores mais antigos, vocês aí, pessoal, que moram no interior, não é criticando, não estou dizendo que vocês sabem mais ou sabem menos que ninguém, mas vocês sabem que as sociedades do interior, em geral, são mais conservadoras. Eu aposto que teve muita gente aí que achou errado esse negócio de julgar crime a homofobia. Ah, não, isso é errado. Homem tem que ser com mulher e mulher tem que ser com homem. E é assim que a gente é naturalmente. Isso aí é uma doença, blá, 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 etc. A gente sabe que tem muita gente que pensa nisso, pensa dessa forma. Se isso é o certo, se isso é o errado, isso vai de valores morais de cada um, individuais. Mas a gente tem valores jurídicos e a gente tem também valores éticos. E todos esses se contrapõem, e os valores religiosos também. Mas o que define a regra de uma sociedade que gera punição e que deve ser obedecido de maneira obrigatória é a regra jurídica. É a lei. Se você acha que aquilo ali é errado na sua moral individual, e se aquele seu agrupamento de pessoas pensa daquela forma e tem aquele valor ético, e alguns de vocês acham também que aquilo ali não está de acordo com a religião, beleza. Mas o que a gente tem hoje é o governo das leis. E se a nossa lei diz que é proibido e que é crime, você pode estar de acordo com sua moral, de acordo com sua ética, de acordo com sua religião. Se você estiver contra a lei, você vai ser punido. Você vai ser punido na forma que a lei determina. No caso do cometimento de um crime, tem uma pena estabelecida para aquele crime no Código Penal. No caso do cometimento de algum ato antijurídico civil, você vai ter uma punição baseada no dano que você causou civilmente. Indenização por dano moral, lucros cessantes, etc. Então, pessoal, essa é a diferença entre a ética e a moral. A ética tem valores conjuntos sociais, mas que podem
podem ser obedecidos ou não por você. E geram uma punição que não tem não está estabelecida no papel. É uma punição que pode acontecer ou não, uma punição social, uma punição baseada em valores sociais. E o direito, ele é externo, no nosso país ele está escrito, e ele gera uma punição legal para aqueles que o desobedecem. Beleza? Sigamos adiante. Aí a gente tem essa evolução ao longo da história humana, dos direitos. O que é que a gente está falando? A gente viu, né, que antigamente o ser humano aceitou diversas teorias que o levaram a praticar atos que hoje são considerados absurdos, matar milhões de pessoas, como os nazistas fizeram. Na União Soviética, Stalin resolvia que era do interesse da sociedade ter uma cidade num lugar lá que era deserto. Aí o que é que ele fazia? Ele mandava recolher todo mundo que estava em tal local e levar para lá. O povo ia a pé, o povo morria nessa história, passava fome. Ele entendia que era tudo para o bem maior. E essa história de bem maior foi lascando com um monte de gente. Os Estados Unidos, com a ideia de destino manifesto, eles entendiam que era o destino da nação americana se tornar poderosa e levar os valores deles para o resto do mundo. E aí, nisso, eles mataram índio, eles saíram matando gente em outros locais, em diversos locais, apoiaram diversos governos ditatoriais porque era para impedir que o comunismo chegasse. E nessa história, muita confusão foi feita. E hoje, a gente questiona esse tipo de atitude, a gente questiona se é correto você pôr um valor, você deixar de obedecer, deixar de reconhecer os direitos de outras pessoas. Isso seria correto? Isso deve ser feito? Para quem assistiu Game of Thrones, né, eu acho que muita gente gosta aí, eu não vou dar spoiler também, mas no final tem muito isso, dessa questão da crença de que você sabe o que é melhor para todo mundo. Será que você sabe o que é melhor para todo mundo? Será que você pode impor a sua vontade para todo mundo? A gente volta lá para Platão, né? Porque você é o filósofo, você tem o conhecimento. Será que você tem essa capacidade de decidir como vai ser o rumo do destino de outras pessoas? Será que é o correto isso? Isso é uma coisa que a gente questiona muito hoje na nossa sociedade, né? É muito importante questionar isso. A gente tem o surgimento da sociedade ocidental com a ideia do patriarcalismo, a ideia de que havia o pater familias, né, no surgimento da sociedade greco-romana, que ele decidia o rumo que aquela família ia ter. E a evolução da sociedade ocidental humana, ela é sempre como uma ampliação dessa ideia do patriarcalismo. Por quê? Porque a gente tem a queda de Roma, que era uma sociedade escravagista, que se considerava superior às suas outras, aos locais que não eram dominados por eles, eram chamados de bárbaros, e por conta dessa superioridade, eles tinham o direito de ir lá, impor a cultura romana e escravizar um monte de gente. E aí, a queda de Roma, a gente tem a Idade Média e começam a surgir posteriormente os estados absolutistas, que é também uma ampliação da ideia do patriarcalismo, na qual o monarca era o protetor da sociedade, devia amar e proteger seu povo, da mesma forma que um pai ama e protege a sua família. Aí a galera começou a questionar isso. Que história é essa? Que história de proteger e amar sua família o quê? O cara tá lá para ganhar dinheiro, para ter benefício. O cara tá lá no palácio do tamanho do mundo, cheio de ouro, cheio de comida boa, e eu aqui passando fome? Que mané patriarcalismo o quê? Aí vai para democracia. Começa a haver a ideia de que o ser humano deve decidir socialmente o rumo que essa própria sociedade vai tomar. Começa, então, a haver os governos nos moldes como a gente tem hoje, governos nos quais a sociedade decide quem vai governar de acordo com os valores que estão em vigor naquele momento.
Posteriormente, após o surgimento desses Estados democráticos, a gente viu Revolução Francesa, Revolução Americana. Nessa época ainda tinha muito essa ideia de valores que deviam ser seguidos. Vem, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial causada ainda por estados absolutistas. A Alemanha era absolutista, a França estava numa república, a Inglaterra era absolutista, a Rússia era absolutista. E isso tudo serviu para exatamente deteriorar esse conceito de que um governo poderia simplesmente decidir que era o momento de entrar em guerra e mandar uma grande parte da sua população para morrer. Milhões e milhões e milhões de pessoas morreram porque a galerinha lá que estava no poder decidiu que era o momento, que tinha que guerrear e era importante. Pronto, e aí? Serviu para quê? Os estados europeus entraram em colapso, tiveram que ser reconstruídos posteriormente, e isso gerou a crise do imperialismo, as colônias passaram a se tornar independentes, a gente tem países na África que são paupérrimos hoje, por conta de uma dominação exploratória europeia por muitos e muitos anos, um processo de revolução de independência numa sociedade que não estava preparada, não estava organizada, e que vive guerras civis até hoje. E, enfim, né, é a história humana, a história de conflitos, uma história de revoluções, uma história de mudança de paradigma. Nessa ideia de mudança de paradigma, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nesse ambiente de questionamento, a gente tem em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, uma entidade que foi criada após o fracasso da Liga das Nações, que havia no período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e foi criada para impedir que surgissem novos conflitos, como os dois conflitos mundiais, gerando uma perda humana enorme. Essa Declaração de Direitos Humanos determina que certos patamares mínimos devem ser obedecidos. Você não pode causar o extermínio de uma população baseada na religião dela, que seria o chamado genocídio. Você não pode praticar a limpeza étnica, como a gente vê em alguns locais, se não me engano, qual é o país? Eu acho que é em Mianmar. Mianmar estava havendo um problema com limpeza étnica, que estava havendo o extermínio dos muçulmanos. O governo simplesmente decidiu que não era interessante ter os muçulmanos na sociedade deles. E aí começa políticas que geram um extermínio gradual daquela população. Isso é contra os valores que a ONU prega. E aí a ONU estabeleceu medidas que fazem com que ela possa interferir caso esteja havendo alguma dessas situações. Eu vou lembrar para vocês, quando os Estados Unidos foram interferir lá em Kosovo, lá que era a Iugoslávia, chamada Iugoslávia, que hoje em dia não existe mais esse país Iugoslávia, né? Foi dividido porque ali era uma região que tinha inúmeros agrupamentos étnicos e que foram artificialmente transformados em um só país. Aí o que é que aconteceu? Entrou no poder o nome dele, se não me engano, Slobodan Milošević, que é chamado o açougueiro dos Balcãs, né? E ele ele era sérvio, era da etnia sérvia, e ele resolveu acabar com as outras etnias que tinham na região. Começou a mandar tanque lá e matar a galera. Aí o que é que aconteceu? A ONU se reuniu, decidiu que aquilo ali não podia continuar. Aí o que é que aconteceu? Foi lá os Estados Unidos, bombardeou, prendeu o cara foi preso, se não me engano, foi executado, não lembro com certeza se ele foi executado, mas o que é que aconteceu? A ONU tem esses direitos humanos e hoje o mundo tem que obedecer esses direitos humanos. Claro que a gente sabe que ainda há muitas desobediências a isso, que ainda há muitos problemas nas sociedades, mas eu acho inegável que hoje nós temos uma sociedade muito mais respeitadora do ser humano do que nós tínhamos há 50, do que nós tínhamos há 100, do que nós tínhamos há 150, há 200 anos. O ser humano está evoluindo aos pouquinhos, de maneira falha, claro, mas eticamente, inclusive eu estava conversando com uma amiga minha,
estava viajando, né, para trabalhar, eu trabalho em Bacabal, no Maranhão. A gente estava no carro viajando e ela estava falando, Tiago, a vida humana hoje não tem valor, hoje o ser humano não está mais nem aí, nossa vida não vale mais nada, mudou demais, a gente não se preocupa mais com isso. E eu disse para ela, olha, eu não concordo, eu não acho que é assim. É verdade que há criminalidade, é verdade que as pessoas se matam, é verdade que as pessoas não respeitam os valores de cada um, mas hoje está muito melhor. Minha gente, para quem leu, vai lembrar, para quem não leu, o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, começa com uma cena de execução pública. Ele relata, pegando referência de outro livro, uma execução pública na qual uma pessoa era para ser executada através dos cavalos, depois do tiro de canhão, correndo em direções opostas, desmembrarem o cara, arrancarem os membros deles, os braços e as pernas. Isso é uma coisa que a gente repudia hoje. E na época não, na época a população se reunia em praça pública para ver a justiça do Estado ser aplicada, a justiça do rei. O rei fazia aquilo com um membro da sociedade e as pessoas aplaudiam, as pessoas viviam pelo medo, as pessoas entendiam uma brutalidade como essa como uma forma de justiça. Será que isso é justiça? Você causar um sofrimento desse a outra pessoa? Mas na época era. A guilhotina era em praça pública durante a Revolução Francesa. O rei foi lá ser guilhotinado, Maria Antonieta foi lá ser guilhotinada, e a população gritando, urras e vivas. Poxa, hoje em dia ainda há, a gente vê gente que comete um crime ser linchada, a multidão se reúne e pratica atos, às vezes, horrendos, tá? Realmente pratica. Mas se você pergunta hoje para as pessoas em geral, as pessoas têm valores éticos mais formados. As pessoas têm uma ética de valorização da vida humana mais formada hoje. E isso tudo, pessoal, é uma construção, como a gente está vendo, de 2.500 anos. Não é rapidinho, não é do dia para a noite que as pessoas aprendem as coisas, não. As pessoas vão mudando, certos valores vão se colocando na sociedade e isso vai evoluindo ao longo do tempo, beleza? Por isso que é importante a filosofia, por isso que é importante você conhecer e você questionar, você sempre buscar o melhor, o bem. Isso é a ética, que é uma área da filosofia. Vamos lá, adiante. Vamos lá, pessoal. Unidade 3, ética empresarial e ética do profissional administrador. A gente já viu o que é a ética, a gente já viu o que é a religião, a gente viu o que é a moral, e a gente vai agora, mas como é que a ética se aplica a vocês, profissionais administradores, futuros profissionais administradores? Como é que isso vai se aplicar a vocês? Vamos lá, pessoal. Opa. Pronto. Errei aqui. Vamos lá, pessoal. Como a gente viu, a ética, elas são valores sociais que determinam a conduta humana em relação a seus pares. Mas a gente tem, na nossa vida, núcleos. A gente tem a nossa vida familiar, a gente tem a nossa vida social e a gente tem a nossa vida profissional. Tem aquela história, né? De hábito de casa vai à praça. Mas nem sempre é assim. A gente, às vezes, tem costumes em casa que a gente socialmente não vai exercitar, porque são contra a ética social vigente. Por exemplo, digamos que na minha casa eu gosto de sentar na mesa e botar meus pés em cima da mesa. Aí você vai pensar, meu Deus, coisa nojenta botar os pés em cima da mesa. Mas eu gosto, na minha casa eu faço. E aí, o que é que tem? Qual é o problema? Mas, se eu for para um restaurante, sentar no restaurante e colocar meus pés em cima da mesa, aquilo ali vai ser reprovado socialmente. É provável até que o gerente chegue lá para mim e diga, olha, o senhor não pode colocar os pés na mesa desse jeito, é contra as regras do estabelecimento. Mesmo que essas regras não estejam escritas. É um valor ético social. E da mesma forma, os valores que a gente tem na nossa vida pessoal não podem ir para a vida profissional. Digamos que eu gosto de tomar minha cervejinha. Eu, no meu momento de lazer, eu posso chegar num restaurante, peço minha cerveja, peço 2, peço 3, tomo lá minha cerveja e vou para minha casa. Ninguém vai nem piscar para aquilo ali. É natural, você pode fazer aquilo. Mas será que eu posso, no meu escritório, como profissional administrador, ter uma garrafa de cerveja lá do lado, no isoporzinho, e a pessoa chega meu cliente para ser atendido,
E eu tô lá, com meu copinho de cerveja, ó, bebendo, molhando o bico, enquanto eu atendo a pessoa. Posso fazer isso? Você acha que o cliente vai chegar lá e vai achar aquilo interessante? Vai querer me contratar? Vai querer trabalhar comigo? Pois é, provavelmente não, né? Por quê? Porque se entende que você trabalhar alcoolizado é algo que prejudica a sua capacidade. E realmente prejudica, né? Então, a gente tem que entender que a ética para a vida pessoal é diferente para a vida profissional. E como é que é regulada a ética do profissional da administração? Para vocês, o negócio é até mais fácil. Por quê? Não só para vocês, né? Para as classes em geral. A gente fala assim, mas é interessante. Vocês têm os valores éticos, mas os valores éticos de vocês não necessariamente precisam ser seguidos de maneira implícita. Vocês têm o Código de Ética do Profissional da Administração, o CEPA. Esse Código de Ética do Profissional da Administração determina os deveres que vocês devem seguir na atuação profissional de vocês e também estabelece punições caso vocês não sigam esses valores estabelecidos. Então, a gente tem um padrão ético aqui que ele se diferencia um pouco. Que a gente viu que a ética social, ela não tem uma punição determinada, é uma punição mais baseada nos valores. Já no Código de Ética de vocês, se não seguir, escreveu, não leu, o palco meu. Vocês vão passar por uma sindicância, vocês podem ser suspensos, vocês podem ser impedidos de exercitar essa profissão. É uma situação na qual essa regulamentação vai de encontro ou pode estar a favor aos princípios individuais de vocês. Vocês têm a ética da vida pessoal e vocês têm o código de ética de vocês. Mas mesmo que vocês acreditem numa coisa diferente do que está no código de ética, vocês vão ter que seguir aquilo, pelo menos na vida profissional de vocês. Na vida pessoal, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas para trabalhar, para exercer a atividade profissional da administração, vocês têm que obedecer o código de ética de vocês, não importa os princípios individuais. A ética do profissional da administração está escrita, diferente da ética social. E aí, a gente tem também essa regulamentação que ela pode estar de acordo com a legislação ou, às vezes, tratar de assuntos que não são obedecidos, que não são tratados na legislação. A gente viu, pessoal, que a legislação ela não vai se ocupar de todas as minúcias da vida pessoal de alguém. Não vai ter uma lei dizendo, olha, quando você acordar, você tem que escovar os dentes, lavar seu rosto, tirar suas remelas, e sair de casa passando um perfuminho, para não ficar fedendo, né? O direito não se ocupa disso, o direito não se ocupa de minúcias. O direito vai se ocupar do que é importante para a sociedade. O direito vai dizer, olha, você não pode fazer um contrato no qual você diz uma coisa, mas quer dizer outra para enrolar a pessoa que estiver contratando com você. O direito vai dizer, olha, você não pode roubar o que é de outra pessoa. O direito vai dizer, olha, você não pode se fingir ser outra pessoa para se beneficiar com aquilo. O direito vai trabalhar com o que é importante para a sociedade. Da mesma forma, a regulamentação do Código de Ética do Profissional da Administração vai trabalhar com o que é importante para o profissional da administração. Às vezes, algumas dessas regras vão ser relacionadas. Vamos lá, digamos que você, como profissional da administração, você está administrando a empresa de alguém e você desvia dinheiro que seria do dono da empresa para o seu próprio bolso. Você vai fazer um contrato com alguém para uma empresa e você diz assim, olha, cara, vamos fazer esse contrato aqui, e aí a gente vai dizer que tu vai cobrar teu serviço R$1.000, mas, na verdade, a gente sabe que esse serviço aqui custa só 600, né? Mas aí eu deixo tu cobrar 1.000, se tu me der desses 1.000, tu me dá 200. Aí, em vez de tu cobrar só 600, tu vai ganhar 800 e eu fico com 200. Entendeu aí? Bom para nós dois, né? É bom para você como administrador e é bom para o cara que está prestando serviço. Mas é ruim para o dono da empresa, que está pagando R$400 a mais por um serviço. Ou seja, você está você está infringindo uma norma, você está agindo de maneira desonesta. E, além disso, você está praticando um crime, você está praticando o crime do artigo 171
do Código Penal. Você está sendo bastante erradinho, né? Complicado, pessoal. Você fazer esse tipo de atitude, tanto infringe a regulamentação do Código de Ética do Profissional da Administração, como infringe a legislação. E você vai ser punido dentro da sua profissão. Você, se descobrirem, você pode ter sua carteirinha cassada, você não vai mais poder exercer sua profissão e você também vai ser punido a nível de direito penal. Entenderam? Então, a diferença entre regulamentação e legislação é essa, porque a legislação, ela trabalha com todos os aspectos importantes para a vida social, estabelecendo leis. E a regulamentação, ela vai estabelecer regras para o exercício específico daquela profissão. Às vezes, as regras, elas podem ser infringidas em ambos os casos. Mas, às vezes, não. Às vezes, elas podem ser infringidas só em um desses, ou só na legislação, ou só na regulamentação. Você pode cometer um crime que nada tem a ver com sua vida profissional. Digamos que você teve raiva de alguém numa briga de bar e entrou numa confusão, acabou matando uma pessoa. Matou, beleza. Isso tem alguma coisa a ver com sua profissão de profissional administrador? Não, não tem. Então, você não vai ser punido dentro do seu código de ética, mas vai ser punido pela lei. Beleza? Vamos lá, pessoal. Como a gente está vendo, aqui é a última unidade. Acabou nossa revisãozinha. Agora é ir para a prova e fazer com muita felicidade e alegria que vai dar tudo certo, beleza? Vamos mostrar o pessoal dos polos aí. Vamos começar com Colônia do Piauí, que da vez passada não deu para ver. E hoje vou dar um tchauzinho aí para eles, já que a gente está encerrando nossa disciplina hoje. Tem como mostrar aí, Colônia? Colônia do PI, 3, aí embaixo, ó. Beleza, achou. Cadê? Dá pra ver? Aí, pessoal de Colônia, hoje deu certo, é isso aí. Muito bem, turma lotada. Gostei de ver. Todo mundo preparado para a prova, né? Vamos lá, mostra mais aí. Cadê o resto do pessoal? Ah, tá cheio de pergunta. Tá cheio de pergunta aqui. Pessoal, vamos lá. Beleza, vou responder. Vamos lá. Pessoal de Pau d'Arco, pedindo para voltar de patriarcalismo e absolutismo. Ó. Pessoal, como eu disse, o patriarcalismo, ele surge na formação da sociedade ocidental, no início da formação de Roma, da Grécia, com o pai decidindo os rumos que aquela família vai tomar, decidindo como é que vai se organizar aquela família, comandando, determinando para onde é que ia. E o absolutismo, se a gente for observar, é um pouco disso também, porque tem o rei decidindo os rumos de uma sociedade. Por quê? Porque ele protege aquela sociedade, ele ama e protege como um pai. Vamos lá. Será que aí na atividade... Vamos lá, pessoal, é simples. Acabei de falar, uma infração que o profissional administrador pode cometer. Tô dando tchau, beleza. Infração profissional o administrador pode cometer. Vamos lá, fazer um contrato simulado, um contrato que na verdade, ele está recebendo por fora. É uma das infrações. Não agir com honestidade para com a pessoa que o contratou. Agir com desídia. Desídia é quando você não faz suas obrigações. Enfim, diversas. É só pegar o CEPA e dar uma lidinha, pessoal. O CEPA se aplica aos estrangeiros que atuam como administrador no Brasil. Eu acredito que qualquer estrangeiro que queira exercer a profissão de administrador tem que estar cadastrado no órgão responsável, que é o Conselho Federal de Administração. Então, sim, se ele estiver cadastrado no Conselho Federal, sim, se aplica a qualquer profissional que esteja cadastrado, com certeza. Blá, blá, blá. É só isso mesmo. Vamos lá, qual foi o pessoal aqui? De Amarante. Ei, pessoal de Amarante, beleza? Todo mundo preparado para a prova? Vamos lá, mostra mais aí. Quem mais? Cadê? Vamos ver. Qualquer um aí, pessoal. A Lagoinha tá embaçado, não dá pra ver nada. Pronto, estão virando a câmera, vai dar certo. Ei, pessoal de Alagoinha. Pouca gente aí, né? Todo mundo na cadeirinha boa, dessa azulzinha. Essa azulzinha aí é boa de sentar. Aê, mostrou mais gente. Aí, pessoal, beleza? Todo mundo preparado para a prova, né? Quero todo mundo tirando nota boa. Vamos lá, mostra mais umas 3 aí. Pessoal de Ilha Grande, tá conectando aqui. Não, é Canavieira.
Canavieira. E aí, pessoal de Canavieira? Parece que tá meio escura aí a sala, né? Tá alta a câmera. Beleza? Todo mundo tirando nota boa também. Vai dar certo, vai dar certo. Espero que tenham gostado da aula. Vamos lá, para o próximo. Pronto, pessoal de Novo Santo Antônio. E aí, pessoal? E aí, hoje está quente aí? Beleza, todo mundo dando um tchauzinho. Tem ventilador aí na sala de vocês? Ou era vocês que não tinham ventilador da vez passada, que estava todo mundo sendo estoico? Tem não, né? Pois tem que ser estoico, tem que aguentar. Não dá para controlar, tem que aguentar. Vamos lá, para o próximo. Pessoal de Novo Santo Antônio continua aí. Pessoal de Curral Novo do Piauí. Cadê o pessoal de Curral Novo? Aí, pessoal de Curral Novo. Beleza. Sala lotada, muito bem. Gostando de ver. Vamos lá, mais uma para a gente encerrar, pessoal. Aroazes aqui, vai aparecer. E aí, pessoal de Aroazes? Muito bom, é isso aí. Rapaz, eu estou vendo que a maioria das turmas é predominantemente feminina, né? Muito bem, rapaz. As mulheres estudando aí, se formando, estou gostando de ver. É isso aí, pessoal. É pelo conhecimento que a gente progride. Muito bem, pessoal. Pois é isso aí, vamos encerrar, tá? Um abraço para todo mundo. Espero que todo mundo se dê bem na prova.